A gente viu na aula anterior como é que eu encontro a derivada de uma função usando limites. Vamos recapitular brevemente. Aqui eu tenho uma curva yf de x em verde, yf de x. Eu quero encontrar a derivada dessa função num ponto A de coordenada genérica x. Como é que a gente faz isso? A gente escolhe um segundo ponto em cima da curva, um ponto B, no segundo ponto em cima da curva, a uma distância horizontal h do ponto x, você vai fixar o ponto x e vai pegar uma distância horizontal h. Então, o segundo ponto B em cima da curva. Agora você vai fazer o ponto B se aproximar do ponto A. Lembrando que eu quero a derivada no ponto A. Isso equivale a quê? Você fazer a reta secante, caminhar em direção a uma outra reta, que a gente vai definir como sendo a reta tangente à curva. Então, a reta secante caminha em direção à reta tangente. Você faz o ponto B andar em direção ao ponto A sempre em cima da curva, certo? Quais são as coordenadas do ponto B? A coordenada horizontal é x mais h, já que essa distância aqui é h, né? Certo? X mais h. E a coordenada vertical? F de x mais h, já que a minha função é yf de x, né? Como é que você calculava a derivada no ponto A de coordenada x, que a gente chama f' de x, certo? Vou já falar dessa outra notação aqui. Você pegar a tangente desse ângulo aqui em vermelho, ó, a tangente desse ângulo em vermelho, que seria cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, essa distânciazinha aqui, né? Que distância é essa aqui, na vertical? Coordenada y do ponto B, f de x mais h, menos coordenada y do ponto A, f de x, certo? Então, essa distância é f de x mais h menos f de x, ok? Dividido por cateto oposto por cateto adjacente, que é o h. Ó. Então, esse quociente aqui é a tangente desse ângulo em vermelho aqui. Aí você faz o ângulo em vermelho diminuir até você encontrar o coeficiente angular da tangente. Reta tangente à curva no ponto A, certo? Ou seja, faz o limite quando h tende a zero. Fazer h diminuir, tender a zero, equivale a fazer a reta secante virar a reta tangente. Ok? Ao fazer esse limite, quando h tende a zero, você encontra f' de x, a derivada da função em x. Só lembrando uma coisa, né? Quando você faz esse limite aqui, você mantém o x fixo e faz o h variar. Faz o h tender a zero, né? A outra notação para a derivada é essa aqui, ó, y'. Lembrando que a função é yf de x. Então, y é a coordenada vertical. Você pode simbolizar essa derivada como também y', ou f' de x, ou dy dx. Então, você tem essa outra notação aqui para a derivada, né? Isso aqui quer dizer derivada de y em relação a x, dy dx. Então, são três notações que significam a mesma coisa, né? Certo? Exemplo, derivada de uma função, aqui eu tenho uma curva, f de x, derivada em x igual a 2, f' de 2, derivada em x igual a 2. Você pode simbolizar da seguinte forma, ó, dy dx em x igual a 2. O que é que simboliza isso aqui? Isso aqui significa o quê? Derivada de y em relação a x quando x assume o valor 2, quando x é 2. É a tangente desse ângulozinho alfa aqui, ó. Tangente desse ângulo alfa. O coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto de coordenada x igual a 2. Ou inclinação da curva em x igual a 2. Então, isso aqui eu estou simbolizando a derivada da minha função no ponto x igual a 2, ou f' de 2. Certo? Tem uma outra forma de você escrever esse limite. Até mais simples que essa aqui, né? Como essa outra forma? Vamos sair dessa figura para cá, ó. Certo? Aqui eu quero a derivada da função no ponto de coordenada genérica x. O que é que você vai fazer? Vai fazer um ponto B em cima da curva, tender para o ponto A. Mesma coisa que eu fiz aqui, né? De maneira que a reta secante vira essa reta aqui, ó. A reta tangente à curva em A. Certo? Como é que você faz isso? Aqui, em vez de eu definir uma distância h, como eu fiz aqui, ó, certo? Entre o ponto A e o ponto B, distância horizontal, eu chamo a coordenada x do ponto B de z. Certo?
A coordenada x do ponto B eu vou chamar de z, certo? De z. De maneira que, quem é a tangente desse ângulo em vermelho aqui? Coordenada y do ponto B, f de z, ó, f de z, certo? Menos coordenada y do ponto A, f de x. F de z menos f de x, essa distância aqui, ó, certo? F de z menos f de x. Dividido por, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem essa distância horizontal aqui, ó. Agora é z menos x, ó, z menos x. Então, tangente do ângulo em vermelho, essa distância aqui, ó, f de z menos f de x, dividido por essa distância horizontal, que agora é quem? Z menos x, essa distância aqui, ó, certo? É equivalente a esse resultado que eu tenho aqui, ó, certo? É equivalente a fazer isso que eu fiz aqui, ó, certo? Só que em vez de eu pegar uma distância horizontal h, eu chamei a coordenada do segundo ponto, horizontal, eu chamei de z, certo? Então, f de z menos f de x, dividido por z menos x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Depois, você faz o z se aproximar de x. Sempre mantendo o x constante, porque você quer encontrar a derivada da função em x, você quer o f' de x. Então, você mantém o x constante e faz o z variar. Fazer o z se aproximar de x equivale a fazer o ponto B se aproximar do ponto A. Ou a reta secante vira a reta tangente, certo? Pronto. Então, essa é outra maneira de você calcular a derivada usando limites. Essa ou essa. O resultado dá o mesmo. Certo? O resultado dá o mesmo. Ok? Vamos ver aqui um exemplo que a gente fez na aula passada. Deixa eu aproximar aqui. O exemplo é esse aqui, ó. Pronto. Esse exemplo aqui. Esse. Y é igual a raiz de x. A gente fez essa derivada usando limites. Mas a gente usou essa formulazinha aqui, ó. Vamos encontrar a derivada dessa função usando essa fórmula aqui. É para dar a mesma coisa, certo? Y é raiz de x, ou f de x igual a raiz de x. Ou seja, a função é essa aqui, né? F de x, raiz de x, né? Certo? Usando essa fórmula agora, como é que a gente encontra essa derivada? Está aqui um pedaço da curva, aqui um x, o ponto fixo. Eu quero a derivada num ponto genérico x. Então eu fixo ele e faço z variar. F de z, como é que eu encontro? Vamos ver aqui. F de z, troco o x por z, ó. Troco o x por z. F de z menos f de x sobre z menos x. Quando z tende a x. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Essa aqui, né? Certo? F de z, troco o x por z. Pronto, da raiz de z. Troco o x por z. Então, isso aqui dá raiz de z. Menos f de x, que é raiz de x, dividido por z menos x. Pronto, Fiquei com esse limite aqui, ó. Limite quando z tende a x. Você vai fazer o z se aproximar de x. Vai manter o x constante. Certo? Manter o x constante. O que é que você vai fazer aqui? Deixa eu ampliar para ver se fica melhor. Certo? O que é que você vai fazer aqui? Pronto, tá aqui o limite. Raiz de z menos raiz de x sobre z menos x. Quando z tende a x. Se você trocar o z por x, lembrando que o x é fixo e o z é variável. Fica 0 em cima, 0 embaixo. Raiz de x menos raiz de x, 0. X menos x, 0. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa expressão aqui, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. O que é isso? O numerador com esse sinal trocado. Ó. Em vez de raiz de z menos x, raiz de z mais x. Então multiplica em cima e embaixo. Por que em cima e embaixo? Porque eu não quero alterar a expressão original, obviamente, né? Certo? Então multiplica em cima e embaixo por raiz de z mais x. Ok? Com isso, aparece no numerador um produto notável. Ó. Observe que eu posso aqui dizer, ó, A menos B, A menos B, A mais B. Produto da diferença pela soma. Dá o quê? A menos B, A mais B. Onde o A é o raiz de Z e o B é o raiz de X. Diferença do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? É o quadrado do A, ou seja, o raiz de z ao quadrado, menos o quadrado do b, raiz de x ao quadrado. Certo? Então fica o primeiro ao quadrado, raiz de z, menos o segundo ao quadrado, raiz de x ao quadrado. Ok? Pronto. E embaixo, o denominador, z menos x, que multiplica raiz de z mais raiz de x. Aqui, ó, o denominador, né? No numerador, quanto é raiz de z ao quadrado? Quanto é raiz de z ao quadrado? Só z. Quanto é raiz de x ao quadrado? Só x. Certo?
repete o denominador. Repete o denominador. Observe que z menos x corta com z menos x. Ó. Em cima fica 1 dividido por raiz de z mais x. Ó. Raiz de z mais x. Quanto a esse limite aqui, ao fazer esse limite, eu mantenho o x constante e o z se aproximar do x. Ou seja, troco o z pelo x. 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Então, a derivada da função y raiz de x ou f de x raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Ou seja, f' de x é 1 sobre 2 raiz de x. Resumindo, então, para achar a derivada de f de x é igual a raiz de x. Faz alguma diferença? Faz diferença eu usar esse limite aqui, essa fórmula, ou usar essa aqui? Faz alguma diferença? Não faz. Certo? As duas fórmulas são equivalentes. Certo? Nessa fórmula aqui, você quer encontrar a derivada da função no ponto x fixo. Aí você pega um ponto B mais na frente, a distância horizontal h. Então, a coordenada do ponto B é x mais h. Então, aqui fica f de x mais h. Já aqui, a coordenada horizontal do ponto B, tu chama de z. Certo? Então, a coordenada vertical vai ser f de z. Então, você, em vez de colocar f de x mais h aqui, tu vai colocar um f de z. Certo? F de z. A distância horizontal aqui é h, ó. Distância horizontal. Certo? Que pega no denominador. A distância horizontal aqui é z menos x. Essa distância aqui, ó. Z menos x. Tá aqui, ó. Z menos x. Certo? O resultado, ao calcular a derivada, dá a mesmíssima coisa, ó. Derivada de raiz de x. Dá 1 sobre 2 raiz de x. Então, são duas fórmulas completamente equivalentes, né? Pra frente. Como é então que você constrói uma reta tangente a uma curva, curva y f de x, reta tangente à curva num ponto A de coordenada horizontal x? Você define o segundo ponto B, né? Onde eu tenho aqui uma reta secante, um segundo ponto B, reta secante passando por A e B, né? Aí você faz o ponto B se aproximar de A, certo? De maneira que essa figura aqui vira essa aqui, né? Você faz o ponto B se aproximar de A, aí você constrói assim a reta tangente à curva no ponto A. A gente viu que a derivada dessa função é no ponto A, que eu simbolizo por f' de x, é a tangente desse ângulo alfa. Então o ângulo beta converge para o ângulo alfa, ao fazer o ponto B se aproximar do ponto A, certo? Vamos olhar aqui para essa reta secante. Quem é a tangente de beta? A tangente de beta é cateto oposto, essa distância na vertical, que eu estou chamando de ΔY. Quando você vê esse delta por aí, ele simboliza variação, uma variação em y, certo? Então esse delta é muito usado para simbolizar variações. Então, variação em y, essa distância aqui, cateto oposto, dividido por variação em x, delta x, ó. Essa distância aqui, ó. Então, tangente de beta é delta y sobre delta x, certo? Aí você vai fazer o ponto B se aproximar do ponto A. Equivale a fazer o delta x ficar cada vez menor, se aproximar de zero, certo? Eu vou fazer o ponto B se aproximar do ponto A. Tangente de beta é cateto oposto, delta y, sobre delta x, cateto adjacente. Fazer o ponto B se aproximar de A equivale a fazer o delta x tender a zero, a fazer esse limite aqui, ó. Ao fazer esse limite, você faz a tangente de beta se aproximar da tangente de alfa. Ou seja, eu chego aqui, ó, na reta tangente à curva no ponto A, de coordenada x, certo? Passo da reta secante para reta tangente à curva no ponto A, certo? Eu simbolizo essa derivada, a derivada da função em A, ou seja, o coeficiente angular dessa reta tangente, como f' de x, ou dy dx, outro simbolismo para a derivada. Ou então y' de x, já que a função é y, f de x. Então, outro símbolo para a derivada, y' de x, certo? Isso porque a tangente de alfa é um diferencial, um dy. O que significa esse dy? Uma variação, a gente chama de infinitesimal, muito pequena, que tende a zero. Variação em y muito pequena, dy, dividido por uma variação em x muito pequena, dx. Então você pode dizer que tangente de alfa, que é o f' de x, é cateto oposto, dy, dividido por cateto adjacente, dx. Tangente de alfa é dy sobre dx. Certo? Outro simbolismo para a derivada da função em um ponto arbitrário x. Certo? Então, a gente chama esse dy de diferencial de y, né? Uma distânciazinha infinitesimal, infinitamente pequena, certo? Ou seja, um conceito matemático, né? Dx, uma distância infinitamente pequena na horizontal.
De maneira que você pode imaginar isso aqui como um cateto oposto, aqui do triângulo, né? Sobre cateto adjacente, que dá tangente de alfa, ou f' de x, certo? Vamos usar um exemplo para a gente tentar entender o significado físico das derivadas. Eu vou usar uma função que a gente já conhece, a gente já calculou a derivada, que é y igual a raiz de x, ou f de x igual a raiz de x. A gente viu que a derivada dessa função é f' de x, 1 sobre 2 raiz de x. A gente calculou essa derivada usando limites, né? Então, só que agora, em vez de usar y no eixo vertical, eu vou botar v. V é o volume de água em um tanque. Então, no lugar de y, eu tenho no eixo vertical volume de água em um tanque ou em um lago, certo? Volume de água em um tanque. No eixo horizontal, em vez de x, eu tenho um tempo em minutos, certo? Então, eu vou usar a função y raiz de x, mudando só a variável independente, ou seja, do eixo horizontal. Em vez de x, eu vou usar t, certo? Tempo em minutos. E na vertical, o volume de água em tanque, no lugar de y, certo? De maneira que o volume de água nesse tanque vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Volume de água em função do tempo é igual a raiz de t. Volume de água é igual a raiz de t. Por exemplo, no tempo 1 minuto, quanto é a quantidade de água no tanque? Bota 1 aqui, ó. T1. Raiz de 1 é quanto? 1. Dá 1 metro cúbico, né? Então o volume naquele tempo 1 minuto, ou seja, o V de 1 é 1 metro cúbico, certo? No tempo 4 minutos, você bota um 4 aqui, ó. Quanto é a raiz de 4? 2. Então o volume da água do tanque é 2 metros cúbicos, né? Então, tempo em minutos, volume de água em um tanque. A figura é essa aqui, ó. Certo? O gráfico de y raiz de x, né? No caso aqui, raiz de t, né? O gráfico fica assim, certo? Aumenta o tempo, aumenta o volume de água no tanque, certo? Como é que a gente achou essa derivada dessa função? A gente fez o limite desse quociente aqui, né? A diferença é que lá, em vez de t, eu tinha x, né? V de x mais h menos v de x sobre h. Mas agora tem um tempo, né? Certo? Então você faz esse limite, o limite desse quociente aqui, ó. Certo? V de t mais h menos v de t dividido por h. Ou seja, você usa aquela fórmula que a gente já viu, trocando o x por t. Aí faz o h tender a zero. Você vai achar o quê? Derivada da função em t. Certo? No caso agora não é mais y' de x. Não é y' de x. É v' de t. Certo? No eixo vertical tem um v. Ou dv dt. Derivada da função de v com t. Certo? Então representa essa derivada dessa forma, né? dv dt ou v' de t. Certo? E essa derivada dá o quê? 1 sobre 2 raiz de t, né? Não é raiz de x, né? 1 sobre 2 raiz de t. A variável independente agora é t. Certo? Então, v' de t é 1 sobre 2 raiz de t. Certo? Agora vamos trazer um pedaço desse gráfico para cá, ó. Tá aqui, né? Tá aqui o gráfico de raiz de t, né? Na vertical é o volume de água no tanque. Na horizontal, o tempo em minutos. No tempo 1, qual é o volume de água no tanque? Tempo 1, volume dá 1, né? V de 1 é 1. Certo? No tempo 9, qual o volume de água no tanque? Raiz de 9, bota T9, né? Tempo 9 minutos, né? Tempo 9 da raiz de 9 é 3. 3 metros cúbicos, certo? Quanto é a variação, a taxa de variação da água no tanque do tempo 1 até o tempo 9? A rapidez com que a água aumenta no tanque, certo? Que eu vou chamar de ΔV sobre ΔT. Ó. ΔV dividido por ΔT. Rapidez com que a água aumenta no tanque. A gente chama de taxa de variação do volume, variação do volume com o tempo. A gente chama de taxa de variação, certo? Na verdade, isso aqui é uma taxa média, porque você está calculando entre o tempo 1 minuto e o tempo 9 minutos. É a tangente desse ângulo beta, ó. Observe que aqui é um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Tangente de beta é o quê? ΔV sobre ΔT, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é ΔV? Variação na vertical. 3 menos 1. 3 metros cúbicos menos 1 metro cúbico. 2 metros cúbicos. ΔT, variação na horizontal. 9 menos 1. 9 minutos menos 1 minuto. 8 minutos. 2 dividido por 8, 0,25 metros cúbicos por minuto. Isso aqui a gente pode chamar de uma vazão, né? Rapidez com que a água aumenta no tanque, certo? Rapidez com que a água aumenta no tanque. Ou seja, a cada minuto você está
aumentando em 0,25 metros cúbicos. É em média. Por que em média? Porque você pegou um intervalo de tempo entre 1 e 9, certo? Então, essa aqui é a taxa de variação da água no tanque, rapidez com que a água aumenta, rapidez mais no tempo entre 1 e 9. Ou seja, essa aqui é uma taxa média, né? O que acontece se você faz o ponto B tender para o ponto A? Ou seja, essa reta secante virar uma reta tangente. Você vai achar rapidez instantânea no ponto A. Ponto A de coordenada t igual a 1. Certo? Repetindo. O que acontece, certo? Se eu faço o ponto B se aproximar em direção ao ponto A, sempre em cima da curva, essa reta secante vira uma reta tangente. Vira a reta tangente. Tá aqui, né? Tá aqui essa figura aqui, ó. Então você vai achar a tangente de alfa, certo? A taxa instantânea de variação. Por que instantânea? Porque eu estou pegando justamente no tempo 1. Eu não estou pegando mais um intervalo de tempos, certo? Eu estou fazendo ΔT tender a 0. Ou seja, o ponto B se aproximar do ponto A, certo? Então, a taxa instantânea no ponto A, de coordenada t igual a 1, ou seja, a tangente de alfa, você representa assim, né? No tempo 1, a derivada é V' de 1, né? Só colocar 1 aqui, ó. V' de 1, derivada em 1. É o quê? Coloco o T1 aqui, ó. T1 aqui. 1 sobre 2 vezes raiz de 1. Quanto é raiz de 1? 1. 1 sobre 2. 0,5 metros cúbicos por minuto. Então, isso aqui é a variação instantânea. Isso aqui é uma variação média, certo? Você pegou um intervalo de tempo macroscópico, uma variação média, certo? Variação instantânea do volume de água no tanque, certo? No tempo 1. Variação do volume de água do tanque no tempo 4 minutos. Vou aqui na derivada, coloco o tempo 4. 4 aqui, ó. 1 sobre, quanto é raiz de 4? 2. 2 vezes 2, 4. Tempo 4 aqui, 4 aqui. Então fica 1/4, certo? Dá o quê? 0,25, né? Metros cúbicos por minuto, certo? Ou seja, V' de 1, a derivada da função no tempo 1 é a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Tangente de alfa, certo? Então isso aqui é tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa. A derivada da função no ponto t igual a 4, essa aqui, né, é a tangente de alfa'. Então isso aqui é tangente de alfa', certo? Então, isso aqui me dá o que, essa derivada? Rapidez com que a água aumenta no tanque, mas a rapidez instantânea, certo? No tempo 1. Rapidez com que a água aumenta no tanque, no tempo 4, certo? 0,25 metros cúbicos por minuto, certo? Ou seja, uma variação instantânea, certo? Aqui é uma variação média, porque eu peguei um intervalo de tempo macroscópico, né? Uma variação média, certo? E se essa inclinação dessa reta tangente, ela aumenta ou diminui, o que é que isso significa fisicamente? Vamos pegar uma reta tangente com inclinação menor, um ângulo alfa' pequeno, e uma reta tangente com inclinação maior, um ângulo alfa' grande. Pronto, aqui, né? Duas retas tangentes, uma com ângulo pequeno, outra com ângulo grande. Isso aqui você pode imaginar como uma reta tangente a uma curva num ponto qualquer, certo? Um ângulo pequeno e um ângulo grande. Aqui na vertical você tem variação do volume, tem um volume de água no tanque, aliás, né? Volume de água no tanque. Na horizontal, o tempo em minutos. Vamos pegar o ângulo pequeno. O ângulo pequeno, que eu fiz o posto que eu fiz aqui, né? O ângulo pequeno eu chamei de alfa', né? Vamos pegar o ângulo pequeno, esse ângulo alfa. Tangente de alfa, vamos supor que essa variação aqui é 2 metros cúbicos de água. E o tempo na horizontal, de 1 para 2, é de 2 menos 1, 1 minuto. Certo? Quando é a tangente de alfa, ΔV sobre ΔT. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 2 sobre 1. 2 metros cúbicos por minuto. Se a inclinação dessa reta for grande, agora essa aqui, ó, alfa', se a inclinação da reta for grande, tangente de alfa', ΔV, agora ΔV estou supondo que é 10 metros cúbicos, certo? 10 metros cúbicos dividido por ΔT, que é 1. Então, tangente de alfa', cateto oposto, ó, ΔV, que é 10, ó, dividido por cateto adjacente, que é 1. 10 sobre 1. 10 metros cúbicos por minuto, certo? Então, quanto mais inclinada a sua reta tangente, mais rápido a água entra no tanque. Observe que eu peguei um intervalo de tempo horizontal de 1 minuto apenas, né? Certo? Então, quanto mais inclinada a sua reta tangente, maior a taxa instantânea de variação, certo?
mais rápido você tem a água aumentando no tanque. Ela aumenta com uma velocidade maior, certo? A vazão é maior, certo? Ângulo grande, vazão grande, 10 metros cúbicos por minuto. Está aumentando com a rapidez maior, né? Ângulo pequeno, aumenta com a rapidez menor, 2 metros cúbicos por minuto, certo? Bom, pessoal, para a gente finalizar, aqui você tem na vertical uma função y, f de x na vertical, na horizontal a variável independente x, certo? Em aplicações, em problemas reais, você pode ter na vertical, por exemplo, a velocidade de um objeto em função do tempo na horizontal, certo? Você pode ter a força na vertical aplicada a um corpo, força, em função da distância a outro corpo, né? Certo? Você pode ter também a produção de uma indústria na vertical, variando com o tempo na horizontal, ou o número de bactérias numa amostra em função do tempo. Ou seja, é muito comum em aplicações você ter na horizontal o tempo, né? Em vez de x, você tem um tempo em minutos, segundos, em horas, certo? Essa figura aqui, esse gráfico aqui é de uma função já conhecida nossa, né? Esse aqui é o gráfico de f de x, raiz de x. A gente já encontrou a derivada usando limites, né? Aqui f de x, raiz de x. A curva e a derivada dela é f' de x, 1 sobre 2 raiz de x. Então, função f de x e a sua derivada, f' de x, 1 sobre 2 raiz de x. Vamos considerar aqui um ponto x igual a 1. X igual a 1. Qual é a derivada da função nesse ponto x igual a 1? Você vai na equação da derivada, troca x por 1, né? Troca o x por 1. 1 sobre 2 vezes 1. 1 meio, ou seja, 0,5. Que é a tangente desse ângulo alfa. Observe que a reta em vermelho é a reta tangente à curva no ponto de coordenada x1. Reta tangente, certo? O que é a derivada em x1? A tangente do ângulo alfa. Que você pode imaginar como a tangente de um ângulo de um triângulo infinitesimal. Um triângulo de lados infinitamente pequenos, né? Na vertical aqui você tem um dy, o que é esse dy? Um diferencial. Você pode imaginar como um número infinitamente pequeno, muito pequeno. Um dy dividido por dx. Ou seja, um cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de alfa. Cateto oposto, dy, dividido por dx. Certo? Então, nesse ponto x1, a tangente de alfa é 0,5. Se tu for para um ponto lá na frente, x igual a 100. X igual a 100, quanto é que dá a derivada? F' de 100. Troca o x por 100. F' de 100. 1 sobre 2 raiz de 100. Quanto é raiz de 100? 10. 10 vezes 2, 1 sobre 20. 0,05. Então a derivada em 100 é 0,05. Observe que a derivada é bem menor do que em x igual a 1. Certo? Ou seja, essa derivada é a tangente desse ângulo beta. Observe que o ângulo é menor em x igual a 100, então a derivada é menor, né? Ou seja, se você considerar esse dx aqui em x igual a 1 e x igual a 100 mais ou menos do mesmo tamanho, esse comprimento mais ou menos do mesmo tamanho, aqui não está, né? Porque o desenho está mal feito, certo? Então o dy em x igual a 100 é menor, a alturazinha aqui, a altura infinitesimal, né? Certo? Então, derivada em 100 é menor, observe que a reta tangente vai fazendo isso. Ó. Você vai fazendo o x aumentar, né? E a reta tangente à curva vai fazendo isso. Ó. A inclinação vai ficando cada vez menor. Ou seja, a tangente do ângulo com a horizontal vai ficando cada vez menor. Em x igual a 1, essa tangente é 0,5. Em x igual a 100, essa tangente é muito menor, 0,05, né? 0,05, certo? Então, a rapidez com que y varia com x, certo? A rapidez com que y varia com x, fica cada vez, o que acontece com essa rapidez? Vai reduzindo, né? Vai reduzindo, né? Ou seja, a tangente do ângulo vai ficando cada vez menor, certo? Então, você pode imaginar esse dy dx, essa tangente de alfa, como taxa de variação instantânea. Instantânea por quê? Porque eu peguei um ponto específico x igual a 1 e outro ponto específico x igual a 100. Certo? Rapidez com que y varia com x. Rapidez com que y varia com x. Certo? Quando é que y varia mais rápido com x? Nos valores pequenos. Ó, x1, x0,5. A inclinação da reta é bem grande. Né? Certo? Vamos para essa figura aqui, para a gente finalizar. Aqui eu tenho uma função f de x na vertical, f de x, e na horizontal eu tenho um eixo x, certo? Vamos analisar aqui
a derivada em pontos específicos. Aqui você tem a curva y f de x, está aqui a curva, né? Vamos pegar um ponto x igual a 1. O ponto A em cima da curva, certo? O que é a derivada nesse ponto em x igual a 1? Ou seja, f' de 1, que você pode simbolizar assim também, ó. dy dx em x igual a 1. Isso quer dizer o quê? Estou derivando y com x no ponto x igual a 1. Essa derivada é positiva. Positiva por quê? Olha a inclinação da reta tangente, ó. É assim, ó. A tangente desse ângulo aqui, ó, é positivo. Certo? É positivo. Isso quer dizer o quê? Quando x aumenta, y aumenta no ponto A. No ponto de coordenada x igual a 1. Aumentando x, eu aumento y. Você diz que a função nesse ponto aqui ela é crescente. Certo? Quando o x aumenta, o y aumenta também. Certo? Então, derivada em x igual a 1, ela é positiva. E é um número, observe que é um número grande. Que o dy, o cateto oposto ao ângulo, ele é grande em comparação com o dx, né? Já no ponto B, no ponto de coordenada x igual a 2, já no ponto B, o que acontece? Observe que a reta tangente no ponto B ela é horizontal. Reta tangente é horizontal. Reta tangente à curva no ponto B é horizontal. Isso quer dizer o quê? Derivada no ponto 2 é 0. dy dx em x igual a 2, em x igual a 2 é 0. Certo? Observe que o ponto B é um ponto de máximo. Ó. O x cresce, o f de x cresce, o y, aí atinge o máximo, aí começa a decrescer. Ó. Certo? Então, o ponto B é um ponto de máximo da sua curva. Máximo por quê? Porque o x cresce, o y cresce, aí atinge o y máximo, aí começa a decrescer. Ó. Certo? Então, nesse ponto a reta tangente é horizontal, isso significa que o quê? Que a derivada no ponto x2 é 0. Qual o ângulo que essa reta forma com o eixo x? 0. Qual a tangente de 0? 0. Então essa reta forma um ângulo de 0 grau com a horizontal. Certo? E a derivada que é a tangente desse ângulo é 0 também. A tangente de 0 é 0. Certo? Agora vamos considerar o ponto C. X igual a 3. X igual a 3. F' de 3, derivada em 3. Ou seja, dy dx no ponto de coordenada 3. Agora é negativo. Negativo por quê? Quando o x cresce, observe que o y decresce. Certo? Quando o x cresce, o y decresce. Ou seja, a função no ponto C, de coordenada x3, ela é decrescente. Ao fazer o x crescer, o y diminui. Então a derivada em C, no ponto C, ela é negativa. F' de 3 é negativo. Certo? Observe que está aqui a reta tangente, né? A reta tangente no ponto C. E a derivada no ponto C é a tangente desse ângulozinho aqui, ó. O ângulo que a reta tangente forma com o sentido positivo do eixo x. Ó. Esse ângulo é maior que 90. Então a tangente dele é negativa, né? Certo? Então no ponto C a função é decrescente. X cresce, y diminui. Derivada dá negativo. Certo? Agora no ponto D de x igual a 4. Nesse ponto observe que a função atinge um mínimo. O x cresce, o que acontece com o y? Atinge um valor mínimo, depois o y volta a crescer, né? Então o D você pode chamar de ponto de mínimo. Ó, o x aumenta, o x cresce para cá, né? O x cresce, o y vai decrescendo, atinge um mínimo, aí começa a crescer de novo, certo? A reta tangente é horizontal no ponto D, de coordenada x4. Reta tangente é horizontal. Isso quer dizer o quê? Reta tangente é horizontal. Isso quer dizer que a derivada no ponto 4 é 0, certo? Qual o ângulo que essa reta forma com o eixo horizontal? 0 grau. O que é a tangente de 0 grau? 0. Então, no ponto B e no ponto D, a reta tangente é horizontal. Ponto de máximo, B. Ponto de mínimo, D. Reta tangente horizontal significa derivada nula, né? Derivada em B é 0, derivada em D é 0. Certo? Então, f' de 4 é 0. No ponto 5, no ponto E, aliás, né? Ponto E de coordenada x igual a 5. Agora, f' de 5, derivada em 5. Olha a reta tangente aqui, ó. No ponto E, de coordenada x5. A derivada é positiva, certo? Derivada em 5 é positiva. Isso quer dizer o quê? Quando o x cresce, o y cresce também. Certo? O y cresce também. Então a sua função é crescente no ponto E de coordenada x5. X cresce, o y cresce também. Certo?
Então você pode considerar as derivadas desse ponto como variações instantâneas. No ponto A, com que rapidez y varia com x? No ponto A, é dy dx, em x igual a 1, certo? Então, essas derivadas dão a rapidez com que y cresce com x. Então, no ponto A, o y cresce muito rápido com x. No ponto B, o crescimento é 0, certo? dy dx é 0. No ponto C, o y decresce com x, o y diminui com x, x cresce e y diminui, certo? Derivada negativa. Então, quanto maior a derivada, maior a rapidez com que y cresce com x, certo? No ponto E, o y volta a crescer com x também. X cresce e y cresce também, certo? E até a próxima aula, quando vamos falar de regras de derivação.